Olá, queridos alunos do 7º ano, que alegria estar aqui com você, professora Elisângela. Eu espero que você e a sua família estejam muito bem, todos com muita saúde. Eu estou muito bem, graças a Deus, feliz de estar aqui contigo. E nessa aula nós vamos falar sobre os moluscos. Falaremos da reprodução e do habitat deles. Bora lá comigo? Vamos lá conferir então. Primeiro, o que é o nosso objetivo desta aula, que é identificar os diversos filos de animais invertebrados e suas principais características. E trago aqui para você essa imagem, já para iniciar a nossa aula. Mas professora, eu estou vendo ali, me parece que um corpo, um pescoço com tem uma joia ali, são pérolas, um colar de pérola, isso mesmo. E eu quero fazer a pergunta para você. Eu quero fazer a seguinte pergunta, observe essa imagem. Você já se perguntou do que são feitas as pérolas? Quem que produz elas? Vou dar um tempinho para você então pensar. Pode já falar com os amiguinhos aí da turma pelo WhatsApp e eu já retorno para dar continuidade até daqui a pouco. Voltei, gente linda! E aí, parastes para pensar aí? Como que são feitas as pérolas? Quem que produz essas beldades, né? Tão cobiçadas pelos joalheiros, tão cobiçadas pelas mulheres, né? Que gostam então desse acessório tão belo e tão rico, tão precioso. Como que é produzido? Então, no interior das conchas, né? Quando se adentram ali partículas sólidas, pequenas partículas ali, o animal ele já tende a reagir ali como um mecanismo de defesa, né? Se fechando e automaticamente ele começa ali liberando uma substância que é produzida ali no interior dele, que é o nácar. Então, isso leva anos, tá, gente? Em torno de 3 anos mais ou menos para a produção de uma pérola. Então, ocorre então a liberação ali do nácar que vai envolvendo essa partícula que adentrou ali o corpo deste animal, que para ele é uma ameaça. Então ele se defende, né? E ele vai liberando essa substância vai envolvendo essa partícula, chegando até este produto final maravilhoso que vocês estão vendo, que são as pérolas, né? Que são produzidas então pelas conchas e nesse mecanismo de defesa, com a presença do nácar, que vai envolvendo essas partículas, vai se então produzindo as pérolas. Muito bem. Você sabia? A produção de pérolas pelas ostras tem grande importância econômica. As conchas podem servir para a fabricação de botões, pentes e outros objetos. Então, olha só, além então da produção de pérolas que ocorre no interior delas, elas são utilizadas então também para fabricação de botões, de pentes e outros objetos, né? Caracóis, caramujos, ostras, lesmas e polvos são alguns organismos então que representam então essa classe, né? Esse filo, o filo do molusca, né? Que onde estão esses animais que a maioria deles apresentam corpo mole. E muitos têm a presença de concha, que serve para proteger o corpo, como a gente está vendo aqui esse caracol. A presença de concha que protege ele, né, contra ataques de inimigos, predadores talvez. E também a concha serve para evitar a perda de água, isso mesmo. Porque é importante, é necessária a presença de água, né, para manter a hidratação do corpo desses animais. Então a concha facilita ali então que se mantenha a hidratação do corpo deles, evitando a perda da água, além da proteção. Muito bem. O filo molusca é o segundo maior, tá? É o segundo maior, se tratando ali o número de espécies, aproximadamente umas 50 mil espécies que existem, né? Então, esse grupo de animais é um grupo bem diversificado com muitos animais. Vive em ambientes aquáticos, que pode ser marinho, água doce e também ambiente terrestre. Só que vale lembrar que o ambiente terrestre
mesmo ele sendo terrestre, ele tem que ser úmido, tá? Isso aí é uma característica marcante do habitat destes animais. Então nós temos aqui um Nautilus, né, que é um animal exclusivamente aquático. Temos as lesmas, né, que elas se encontram também em ambiente terrestre. Você sabia, olha só esta informação, no Oceano Pacífico existem mariscos imensos com mais de 1 metro de diâmetro e cerca de 300 quilos. Você já imaginou? 300 quilos, um marisco. As lulas podem chegar a 15 metros de comprimento. Imagine o tamanho, 15 metros de comprimento de uma lula. E você topa fazer uma atividade comigo agora sobre os moluscos? Estamos falando sobre a reprodução e o habitat deles. Você topa? O seu caderno está aí com você, do teu ladinho? Caneta, lápis? Bora lá então. O filo molusca surgiu no início da era paleozoica, há cerca de 500 milhões de anos. Os mares antigos apresentavam grande biodiversidade, comprovada pelos milhares de fósseis encontrados em seus sedimentos. No litoral sul do Brasil são encontrados amontoados de conchas de moluscos, denominados sambaquis. Comente a importância desses fósseis. É claro, eu vou dar um tempinho para você anotar essa atividade no teu caderno para você responder, comentar sobre a importância desses fósseis e eu já retorno e espero você aqui até daqui a pouquinho.
Voltei, gente linda! E aí, anotou essa atividade? Caderno organizado? Não esqueça que depois você tem que socializar ali com os teus colegas, também apresentar para a tua professora, viu? Que ela vai ficar muito orgulhosa de ver aí o seu empenho, a sua participação nas aulas. Bora lá então conferir, comentar sobre a importância dos fósseis que foram relatados aqui, né, no enunciado deste exercício. Os fósseis são estruturas importantes para quê? Para a compreensão da história do planeta, bem como da evolução dos seres vivos. Então tá aí, essa grande importância científica, né, dos fósseis contribuindo então, né, para a compreensão da história do planeta, né, também para o entendimento da evolução de todos os seres vivos. Minha gente, vamos falar aqui agora das classes dos gastrópodes, né, que são representados pelos gastrópodes, os cefalópodes e os bivalves. Então nós temos a classe gastrópoda, que está aqui sendo representada por este caracol, certo? São animais de vida terrestre, também invertebrados. Essa classe aqui dos bivalves, né, são animais invertebrados aquáticos, assim como os representantes da classe cefalópoda, representado pelos cefalópodes. Também são animais de habitat ambiente aquático. Lembrando que as espécies que são de ambiente aquático, elas podem ser tanto de água doce como de água salgada, ok? Muito bem. Os moluscos, na sua maioria, apresentam sexo separado, ou seja, apresenta ali macho e fêmea. Nesses animais, as estruturas que são responsáveis ali, né, pela produção dos gametas. O que são gametas? São células reprodutoras, isso mesmo, ovários e testículos, né, ovários ali feminino, testículos ali masculino. Então, estes órgãos, ovários e testículos, eles se encontram onde? Eles estão localizados na massa visceral, que é aquela estrutura que está sendo protegida ali pela concha, pelo manto, ali no corpo dos animais. E essa massa visceral, ela traz com ela ali os ovários também, tá? Mas falando agora aqui do sistema reprodutor, os ovários e os testículos, que são estruturas ali reprodutoras responsáveis pela produção dos gametas. Muito bem. Ainda existem espécies hermafroditas, como alguns caracóis, por exemplo, tá? E a fecundação dos moluscos, em algumas espécies de moluscos, ela pode ser tanto interna quanto externa. Pode acontecer dentro do corpo do animalzinho, como fora também do corpo. Ok? Falamos da fecundação. E se tratando do desenvolvimento, ele é direto, tá? Em algumas espécies é direto, em outras espécies ele é indireto, seja, tem a presença da larva, né? No caso aqui eu trago duas imagens de larva para você, velígera e a larva trocófora. Então essas larvas aqui estão mostrando para nós, representando aqui sobre o desenvolvimento, que pode ser direto em algumas espécies, em outras espécies ele pode ser indireto, falando do desenvolvimento. Falando do escargot, você sabia que o escargot é um tipo de caracol muito apreciado na alimentação? Isso mesmo, é criado com cuidados especiais quanto à alimentação, à temperatura, à umidade e o ambiente deles. Sim, já que são muito utilizados ali, né, nos cardápios, né, são muito valorizados ali na alimentação, então eles têm esses cuidados especiais ali quanto à temperatura, a umidade, a alimentação deles e também o ambiente onde eles são criados. Vamos fazer mais uma atividade? Tá no jeito aí o caderno, caneta para anotar? Bora lá comigo então conferir? Recentemente foi noticiado na imprensa o aparecimento de moluscos gigantes, identificados como pertencentes à espécie Anodontes trapezialis, na represa Bilíngues, lá em São Paulo. Não é uma espécie nociva ao homem, não faz mal, mas o seu consumo pode trazer problemas à saúde, pois, sendo animais filtradores, eles acumulam substâncias nocivas,
Comente a importância econômica dos moluscos, importância econômica deles, ok? Eu vou dar um tempinho para você então copiar, para você comentar sobre essa importância econômica deles e eu já retorno para dar continuidade até daqui a pouco. Voltei, galerinha. E aí? Muito empenho? Como que você fez essa atividade? Conta pra mim. Você fez com a participação ali dos seus colegas, no grupo do WhatsApp que vocês têm aí da escola?
Importante que você se empenhou, você se dedicou, e eu convido você a manter a organização do teu caderno sempre em ordem ali para socializar e principalmente, não somente socializar com os teus colegas, mas para facilitar nos teus estudos, e depois é importante você mostrar ele para a tua professora, ok? Quanto a essa atividade, bora conferir então. Recentemente foi noticiado na imprensa o aparecimento de moluscos gigantes, identificados como pertencentes à espécie Anodontes trapezialis, na represa Billings, lá em São Paulo. Não é uma espécie nociva ao homem, mas o seu consumo pode trazer problemas à saúde, pois, sendo animais filtradores, eles acumulam substâncias nocivas. Bom, então aqui não é nocivo se for para ter contato, tá? Mas se for para consumir, aí se torna nocivo. Então é importante a gente falar sobre esclarecer essa notificação aqui nessa atividade, tá? Não é uma espécie nociva ao homem quanto ao contato, mas o seu consumo pode trazer problemas à saúde, tá? Então para ter contato não é nocivo. Mas se for para consumir, tem problema porque se tratam de animais filtradores que acumulam ali em seu interior substâncias que são nocivas, prejudiciais. Muito bem. Comente então sobre a importância econômica dos moluscos. Bora lá então conferir a nossa resposta? São utilizados na alimentação humana. Quais são eles? E nós mencionamos lá no comecinho da nossa aula, né? O polvo, a lula, marisco, mexilhão e escargot. Claro que tem muitos outros aí, né? Mas nós citamos esses aqui utilizados na alimentação. E também são muito importantes aí, de uma importância econômica muito grande, as ostras. Por quê? São responsáveis na produção das pérolas. Lembra lá no comecinho que a professora falou sobre aquele mecanismo de defesa que muitas conchas realizam, né? As ostras, no caso ali, né? São animais portadores de concha. Então, com a invasão, né? Com a introdução, a penetração ali de partículas sólidas que ocorre ali, né? A introdução dessas partículas sólidas que ocorrem ali no interior dessas conchas, esses animais já se defendem, fechando, e ali automaticamente eles vão liberando aquela substância, o nácar, né? Que vai envolvendo ali essa partícula até chegar à produção final, que é a produção de pérola. Lembrando que os animais, as ostras, sofrem muito com a invasão dessas partículas e com todo esse processo que ela realiza ali, né, para ela se defender, né, ela entendendo ali que é uma invasão, e a gente sabe que é de uma importância muito econômica ali que está acontecendo a produção de pérola. Então há um sofrimento muito grande ali, uma dor intensa ali no corpo, interiormente ali desses animais, ok? Muito bem, então nós falamos aí dessa importância econômica quanto à alimentação e também, né, na produção de pérolas. Nós falamos também ali sobre o desenvolvimento, né, na reprodução, que pode ser um desenvolvimento direto ou indireto. Falamos também da fecundação dos moluscos, que pode ser a fecundação interna ou externa. Falamos ali também das espécies de sexo separado, né, macho e fêmea, que tem ali, que possui ali os seus órgãos, ovários e testículos, que produzem ali então os gametas, células reprodutoras. Então são algumas características que nós trazemos sobre os moluscos, né? A reprodução e o habitat deles também. Então, reprodução e importância dos moluscos foram, assim, os focos principais desta aula sobre os moluscos. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham feito muitas anotações e eu espero mais ainda que você e a sua família fiquem muito bem, com muita saúde. Até breve, tchau, tchau!